Alô, vamos começar este culto de adoração e louvor ao nosso Deus neste domingo de Páscoa, dia 20 de abril. Vamos orar ao Senhor? Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento ímpar de estarmos na tua casa, para louvar, para te agradecer, Senhor, para glorificar o teu santo nome, para se aproximar mais de ti, Senhor. Como é bom ficar pertinho de ti, sentir a tua presença, Pai. Muito obrigado, Pai, que possa o teu Espírito Santo nos encher, para que tudo que a gente fale aqui, faça, receba a tua aprovação. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma leitura aqui, a palavra do Senhor, no livro de Marcos capítulo 4, de 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele muitos outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se importa que pereçamos? Amém. Vamos ficar por aqui até o 38. Esta palavra nos mostra a ação de Jesus. Jesus estava evangelizando, ganhando almas, e os discípulos foram atravessar e põe ele no barco. Isso é muito importante. Jesus está sempre no barco. Os discípulos convocaram, intimaram Jesus: vamos conosco no barco. E que nós possamos também na nossa vida sempre chamar Jesus para estar no barco da nossa vida. Amém? Amém? Vamos cantar o hino 342, aqui é ordinário. 342. É um hino difícil, mas ele é gostosíssimo. 3, 4, 2. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, pois a cada instante nos vemos, já prestes a submergir. A minha palavra obedecerão, sossegai. O vento em fúria, o rio, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão naufragar, que leva o dono da terra e céus, pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque haveríeis vós de temer. Sossegai. Mestre, muito grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, vem, mestre, vem acudir. De ondas do mal tão medonhas, como me livrarei?
só tu podes salvar-me, ó Mestre. Vem, pois, meu Senhor, meu Rei, a minha palavra obedecerão. Sossegai, o vento enfúria, o rijo, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão naufragar, que leva o dono da terra e céus, pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque havereis vós de temer. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Detende comigo, ó Mestre, excelso dom do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. A minha palavra obedecerão. Sossegai, o vento em fúria, o rijo, o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, jamais poderão naufragar, que leva o dono da terra e céus, pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque havereis vós de temer. Sossegai. Amém. Amém, Jesus. Doutora, senhora, por nós em adoração ao nosso Amém, Deus. Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, te damos graças, meu Pai querido, por essa noite tão especial na sua presença. Amém. Nesse dia, meu Pai querido, que nós relembramos, meu Pai querido, que o Senhor, que a sepultura não te segurou. É isso. Aleluia. Aleluia. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja. Aleluia. E essa é a nossa esperança, Pai. Por isso nós temos motivos, Senhor amado, para te adorar. Amém. Motivos, Pai querido, para te louvar. Motivos para te agradecer. Oh, glória. Pai. Recebe nesta noite, meu Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito por nós e por aquilo que o Senhor já fez. Que foi ter dado a sua vida naquela cruz para nos salvar. E conquistado para nós, meu Pai, através da sua ressurreição, a vida eterna. Nós te louvamos, meu Pai, por esta noite tão especial na sua presença. Tua palavra diz, onde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor estará no nosso meio. Amém. E creio, Pai, que o Senhor se faz presente. Amém. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. E graças a Amém. Deus. Nós vamos seguir ainda no livro de Marcos, no mesmo capítulo 4. Paramos no versículo 38, vamos ler o 39. Ele despertando, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Neste momento, vamos fazer um momento de confissão de pecados. Amém, Jesus. Sabendo que Jesus, estando conosco no nosso barco, nós não temos o que temer. Verdade. Precisamos ter confiança. E quantas vezes nós ficamos preocupados? Preocupar-se devemos por ser humano, mas temos que ter a confiança de que estamos com Deus. Esse momento que a gente passa na igreja, turbulências, nós temos certeza que Deus está no controle. Ele está conosco no barco. E nós temos que ter essa confiança. Vamos ter um momento de oração silenciosa e depois o irmão Roberto ora por nós.
Senhor, meu Deus Pai, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por nós estarmos aqui nesse país, meu Pai. Oh, meu Pai, temos visto guerras em outros lugares. Começar por Jerusalém, meu Pai. Mas o Senhor, em Israel, meu Pai. Mas o Senhor tem nos dado verdadeiramente paz, meu Pai. Porque nesse momento agora, meu Pai, nós estamos aqui na tua casa, meu Pai, te louvando e te exaltando, glorificando o teu santo e eterno nome, meu Pai. Sabemos que quando nós voltarmos para a nossa casa estará tudo em paz, porque o Senhor está guardando a nossa casa. Nesse momento nós estamos aqui na tua casa, meu Pai, glorificando e exaltando o teu santo e eterno nome, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por nós estarmos nesse país. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aqui nesse país, meu Pai. Oh, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai, o Senhor tem suprido em glórias muitas coisas da nossa vida, meu Pai. Oh, meu Pai, o Senhor tem feito coisas grandes na nossa vida. Nós que somos pequenos demais, meu Pai, para ver o quanto o Senhor tem feito na nossa vida. Só o fato de nós estarmos com vida hoje, meu Pai, nós não ter perdido nada, meu Pai, do nosso corpo, não ter perdido, não estar enfermos, meu Pai, já é uma grande vitória, meu Pai. Muito obrigado pela tua salvação, meu Pai, e pela tua presença, professor magnífico Espírito Santo. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o 3, 4, 1. Antes do 3, 4, 2. Nós cantamos o 3, 4, 2. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Conta essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Conta esta história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Conto essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma leitura que fica no livro de Crônicas. Primeiro Crônicas 29, 14, parte B, que diz assim: tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Amém. Vamos cantar o hino 5.4, que é aquele hino curtinho, enquanto a gente pode ter o privilégio de colocar
a oferta no gasofilácio. Que paz Jesus me dá. Assim. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz desde que o conheci. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz desde que o conheci. Vamos estender a mão? Amém, Jesus. Senhor, Sim, Deus. louvamos o teu grande nome, Pai Sim, poderoso, Pai. por estas Em nome de ofertas Jesus. Sim, que Deus. vai ser utilizada com o auxílio do Espírito Santo. Sim, meu Pai. O Em administrador nome de Jesus. utilizará, Pai, com a ajuda tua e do teu Espírito, Pai. Glória a Deus. E é para a expansão do teu reino. Sim, Pai. meu Pai. Nós Em nome agradecemos, de Pai. Jesus. Multiplica. Multiplica, Em meu nome Pai. de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Deus. Amém, Jesus. Tudo vem de ti, Senhor, e tudo que é teu, tudo damos. Amém. Amém. Louvado seja. Glória a Deus. Vamos louvar? Amém, Jesus. Continuar o louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar aquele cântico que diz assim: que Jesus é a aliança entre você e eu. Amém? Amém. Jesus é a aliança entre você e Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele amar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar.
Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, uma noite de renovação. Vamos pedir para o Senhor renovar nossas vidas, amém? Amém. Em nome de Jesus. E a Renovar cruz. nossa casa, nossa família, nosso trabalho, em nome de Jesus. Aleluia. Na mesma linha, pedindo um renovo, vamos pedir para o Senhor quebrar nossas vidas, nos fazer de novo, segundo a sua vontade, amém? Amém. Glória a Deus. Esse hino para os corajosos, que têm vontade realmente de entregar suas vidas para Deus e deixar Ele fazer do jeito que Ele quer, amém? Amém. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você entrega o louvor? Oi? Entrega o louvor? Amém. Né? Glória a Deus. Pai, nós entregamos, meu Pai querido, este louvor a Ti. Aleluia. Recebe, meu Pai querido, nosso louvor, a nossa adoração. A Tua palavra diz, meu Deus, que no meio dos louvores o Senhor habita. Aleluia. Obrigada, meu Deus, por Tua presença neste lugar. Aleluia. Obrigada pela vida de cada membro desta igreja, Pai. Obrigada por cada um, Senhor, onde quer que eles estejam, Senhor. Ser com eles, meu Pai, com as suas famílias, abençoando. Que verdadeiramente, Pai, eles possam estar nos seus lares proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que transforma, é Ele que sara, que cura, que renova nossas vidas. Aleluia. E principalmente, Pai, é Ele que nos salva. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e por aquilo que o Senhor já fez. Aleluia. E nós te adoramos nesta noite, Pai. Te louvamos na beleza da Tua santidade. Aleluia. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E as palmas do louvor ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Senhor, estamos aqui, meu Sim, Pai, meu no Pai. teu céu. Meu Pai, que verdadeiramente agora, que não seja o fato dele, que o Senhor use a boca dele verdadeiro, meu Pai, como que ele seja o microfone agora nas tuas mãos, meu Sim, Pai. meu Deus. Fale conosco tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, meu Pai, através dos lábios do teu filho agora, meu Pai. Em nome de Jesus, fale tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Sim. E use o teu servo agora, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um pouco. Não. Assim virando. Isso, excelente. Obrigado, viu? Amém. Hoje nós estamos com a dificuldade de filmagem, mas está indo bem. Vai tudo para a honra e glória do Senhor. Eu fiz a leitura e vou reler Marcos 4, 35 a 41. Vou reler porque tem ouvintes que ouvem a primeira parte do louvor, depois no outro tempo ouve a palavra, tem uns que fez ao contrário, ouve a palavra primeiro, depois ouve, sabe? Então eu já li Marcos 4 de 35 a 41, mas vou repetir. Amém. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, e disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, vendaval, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que morramos, que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amém. Louvado seja, né? Olha, a palavra do Senhor é poderosa, né? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero tratar nesta noite acerca das tempestades da vida. Eu tenho visto muitas famílias se diluindo, degringolando. Haja vista que nós vivemos num tempo em que essas famílias que estão passando por grandes tempestades, famílias estão sendo destruídas pelas tempestades da vida. Muitas famílias estão sendo dilaceradas,
pelas grandes tempestades que se levantam contra a nossa vida. E diante das tempestades, nós não sabemos o que fazer. E quando eu falo família, eu incluo familiares, que às vezes a gente eu e a esposa, ou eu e o esposo, mas nós temos irmãos, cara, tudo ali é só familiares. E eu quero que você atente atenção naquilo que o Espírito tem para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Porque muitas vezes navegamos nesta vida sem saber a que hora que um momento de tempestade se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. E diz a Bíblia que Jesus estava com os discípulos e que já sendo tarde, Jesus diz àqueles discípulos: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. E a Bíblia diz que esses discípulos colocam Jesus em seu barco. Colocam Jesus no seu barco. A Bíblia diz que esses discípulos levam Jesus com eles, né? Põe Jesus para ir com eles. Então, nós podemos ver de cara que a presença de Cristo estava no barco daqueles discípulos e eles começam a navegar com Jesus. E ao longo desta navegação, eles têm um destino. Porque quando Deus entra no barco da nossa vida, da nossa família, Ele dá um destino. Ele dá uma rota. E é Jesus quem dá a direção. É Jesus quem aponta o caminho para aqueles discípulos e diz: passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus já tinha estabelecido o lugar para onde eles iriam. E eles começam a navegar. E de repente, sem que eles esperassem, Jesus já estava dormindo na popa do barco e uma grande tempestade se levanta contra aquele barco. Eles já estavam lá na frente, Jesus dormindo, e a primeira coisa que aprendemos aqui, neste princípio de palavra, é que todos nós estamos sujeitos a ser pegos por uma tempestade. E a primeira coisa que a gente aprende é que o barco que tem Jesus também sofre tempestade. Porque nós temos uma falsa impressão, ou quem sabe um falso ensinamento, de que estar com Cristo nos isenta de tempestade. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o barco que tem Jesus jamais irá naufragar. Jesus nos aponta o caminho. Então esses discípulos, eles são surpreendidos por uma tempestade, e permita-me dizer que algumas particularidades desta tempestade. Eu queria, já na primeira particularidade da tempestade, a primeira coisa que me chama a atenção nesta mensagem é que as tempestades da vida são inesperadas. As tempestades da vida, as tempestades que sobrevêm em nossa família, que sobrevêm em nossa casa e nós não esperamos, elas são inesperadas. Só vou fazer um adendo, elas são inesperadas, mas a pessoa que vive na presença do Senhor, ela percebe a tempestade, quando está para chegar. Eles chegam, a tempestade chega sem mandar recado, elas chegam sem avisar, elas nos pegam de surpresa, chegam de maneira inesperada. E a segunda particularidade que eu queria dizer aqui da tempestade é que elas são inevitáveis. Você pode até ter dinheiro, poder aquisitivo, ser uma pessoa rica no bairro, na cidade, você pode ter muito dinheiro ou não, mas as tempestades são inevitáveis, elas vêm na vida de todas as pessoas. E o terceiro que eu queria falar, uma terceira particularidade, é que as tempestades da vida são incontroláveis, foge ao controle. Diz a Bíblia que os discípulos estavam naquele barco e nós sabemos que boa parte dos discípulos estavam acostumados a navegar
naquelas águas. E só que no momento em que a tempestade se agiganta sobre eles, é que vão chamar a Jesus, porque eles certamente tentaram controlar a força do vento, a fúria da tempestade. Eles tentaram antes, com seus próprios recursos. Então as tempestades da vida são incontroláveis. Todos nós não temos capacidade alguma de controlar as tempestades que levantam contra a nossa vida, que se levantam contra as nossas casas e se perdem diante. Muitas pessoas se perdem diante da tempestade. Eu tenho testemunhos testemunho de pessoas que se perderam na tempestade. E todos nós que aqui estamos, aqui e também quem vai ver pelas redes sociais, já enfrentamos tempestades em nossa vida. Quantos de nós, de vocês, já não enfrentaram tempestades na vida? É uma doença traumática, uma perda de emprego, uma separação traumática, a perda de um filho querido, de um ente querido, né? É uma situação que muitas vezes foge do nosso controle. É uma situação que muitas vezes nos tira a paz, tira a nossa paz. É um problema familiar, são tantas coisas que se levantam e é uma verdadeira tempestade que se levanta contra a casa e contra a nossa família. E se você ainda, eu acredito que sim, aqui eu sei que já, mas falando para as redes sociais, se você ainda não enfrentou a tempestade, ainda não enfrentou, pode ter certeza que você vai enfrentar. Pode ter certeza, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos, e quantas, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também vamos vencer. Aleluia. A quarta particularidade que me chama a atenção é que as tempestades da vida são perigosas, muito perigosas. Elas representam um perigo eminente, as tempestades. Diz a Bíblia que aquelas ondas começaram a encher o barco e o barco já estava prestes a naufragar. As tempestades que se levantam contra a nossa casa, as tempestades que se levantam contra a nossa vida, têm o objetivo de naufragar o nosso barco. Mas eu quero, como boca de Deus, dizer que a tua família não vai naufragar, que a minha família não vai naufragar. Amém. Porque quando Jesus entrou no meu barco, no nosso barco, Ele disse algo que nós não podemos esquecer. Ele entrou no início e disse: nós vamos passar para o outro lado. Então, quem entrou no meu barco disse que chegaríamos do outro lado. Ele entrou e falou que a gente chegaria. Eu quero te dizer que você e sua família vai chegar do outro lado. Queira tempestade ou não, levante tempestade ou não, chegaremos do outro lado. Porque quando Deus entra no barco da nossa existência, quando Deus entra no barco da nossa vida, Ele nos garante que chegaremos do outro lado. Mas Ele diz que vai ter tempestade. Então nós vamos chegar do outro lado. A tua família vai chegar do outro lado. A nossa família vai chegar do outro lado. A tempestade se levanta no meio, se levanta no fim, ou se levanta no início, mas não importa em qual ocasião ela vai se levantar. O que importa é que existe a promessa dada por Cristo, que vou chegar, que vamos chegar do outro lado. Mas muitas vezes as tempestades que se levantam, elas gritam em nossos ouvidos assim: é aqui e agora o teu naufrágio. Mas nós podemos dizer: não, Ele que está dormindo aí no meu barco, Ele está dormindo, disse que vamos chegar do outro lado. Então aprenda, existe uma promessa
sobre as nossas vidas. Existe uma promessa sobre a minha vida, existe uma promessa para nós. E diga no seu coração assim: existe uma promessa para a minha família. Existe uma promessa para a minha família. Que eu e a minha família e a minha casa chegaremos do outro lado. Do outro lado. Aleluia. Amém. 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 Olha, a quinta, as tempestades da vida são causadoras de depressão. E como são? Causadoras de depressão, de desespero, causadoras de medo. Quantas famílias não foram mais as mesmas depois de uma tempestade, né? Olha, eu conheço uma família em Pirituba que teve uma tempestade lá, roeu a família toda, umas 20 pessoas, até hoje são meus amigos, eu ainda tenho contato com eles, até hoje. Depois das tempestades não conseguem mais ser os mesmos. Quantas famílias, pai, filho, filha, entram num processo de depressão depois de uma tempestade? Aqui na igreja, eu posso imaginar, nós temos pessoas depressivas. Eu tenho certeza que veio a tempestade e a pessoa ainda não conseguiu se recuperar. A tempestade faz um estrago na vida do ser humano. Ela destrói o barco da nossa existência. Elas são imponentes, ousadas, e muitas vezes nós não as consideramos, porque enquanto a navegação está bem, está tudo bem, mas quando ela se levanta, a gente se desespera. Mas nos desesperamos porque não sabemos quem está no nosso barco. Este é o motivo. O motivo do nosso desespero não é por conta da tempestade, é porque não conhecemos quem está no barco da nossa vida. Porque quando nós conhecemos aquele que está no nosso barco, nós não tememos as tempestades da vida. Quando a gente conhece quem está no nosso barco. E a sexta, que eu queria também, o sexto dado, é que as tempestades são destruidoras. Elas vêm para destruir. Elas destroem filhos, destroem casamentos, destroem maridos, esposas, netos. Elas destroem famílias, familiares e agregados. Quantas famílias eu tenho certeza que você conhece, que foram destruídas pela tempestade? Igual eu citei essa de Pirituba. Conheço mais, é que essas aí são muito chegadas meu. É uma separação, vícios, é o pé na lama, né? Que as pessoas vão com o pé na lama, daí tudo isso causa uma tempestade. Acaba diluindo toda a família, degringola a família, mas algo chama atenção. É porque a Bíblia diz que as tempestades estavam subindo e entrando no barco. E aqui a gente aprende outra particularidade da tempestade. As tempestades são maiores do que nós. A tempestade é maior do que você, do que o casal, é maior do que eu a tempestade. Mas existe também uma outra particularidade: ela é menor que Jesus Cristo, ela é menor que Deus, a tempestade. Talvez você tenha vindo aqui ou está conosco nas redes sociais enfrentando uma tempestade na tua casa, enfrentando uma tempestade no teu relacionamento, na tua família. Mas eu quero te dizer que, embora essa tempestade se apresente diante de você, tão imponente, tão ousada, eu quero te dizer que ela é menor que Deus. Aleluia. As tempestades que se apresentam na nossa vida são menores que Jesus Cristo. E perceba que as tempestades afetam até o nosso raciocínio lógico, né? Porque quando os discípulos percebem que estão a ponto de naufragar, eles acordam a Jesus não com pedido de ajuda,
Mas eles dizem para Jesus, acordam Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Eles não acordam para pedir ajuda, acordam com o tom, entende o tom? O tom de acusação. Muitas vezes eu e você não compreendemos o agir, o operar de Deus diante das tempestades, e quantas vezes nós olhamos para Deus e pensamos da seguinte maneira: Senhor, o Senhor não está vendo que a minha casa está sendo destruída? A gente fala para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo que o meu casamento está sendo destruído? O Senhor não está vendo que meu filho, minha filha está sendo destruída? A gente fala com Deus dessa forma. Nós queremos muitas vezes colocar Deus na parede, porque nós não sabemos o poder das tempestades e muito menos conhecemos o poder de Cristo. E nós chegamos a Deus e dizemos: Senhor, o Senhor não está se importando conosco? O Senhor não está vendo? O Senhor está assistindo à destruição da família? Sabe por que isso? Porque nós somos imaturos no nosso raciocínio lógico, e ele é afetado, e nós chegamos diante de Deus não com um pedido de ajuda, mas com um tom de acusar a Deus. Senhor, o Senhor não está me vendo? A minha causa não está passando desapercebida, né? Como fala lá em Isaías. O Senhor não está vendo a minha causa? O Senhor não está me ouvindo? Não está me compreendendo? A gente está falando com Deus, mas um tom, a gente perde até aquela voz gostosa, a gente fala bravo com Deus. O Senhor não está fazendo nada? Sabe o que é isto? É o silêncio de Deus. Uma das coisas que mais dói no coração do ser humano é o silêncio de Deus. Quando Deus fica em silêncio, o ser humano fica possesso, né? Deus fica querendo que Deus fale. E quando você percebe, se a pessoa ler que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta, a pessoa iria entender, né? Não precisaria ficar bravo com Deus. É quando você percebe que a tempestade na sua casa, na sua vida, está em alta, e você não ouve Deus falar nada, Deus não fala. E aí você diz: cadê Deus nessa história? E você sabe que alguns até desistem da fé, pulam do barco. Mas diz a Bíblia que quando a tempestade se levantou, que os discípulos se desesperaram, Jesus se levanta. Jesus é despertado do seu sono e Jesus calmamente dá uma ordem ao vento e outra ordem para o mar. E o vento e o mar se curvam diante dele. A tempestade se curva diante dele e os discípulos assistem àquela ordem expressa do Mestre diante da natureza, e a tempestade se acalma. Mas eu te pergunto, fique atente a isso, pense nisso: quem acalmou a tempestade quando ela se levantou? Quem foi? Quem que acalmou a tempestade? Jesus. E se Jesus não estivesse no barco, quem acalmaria? Essa é a pergunta que eu lanço para o teu coração nesta noite. E se Jesus não estivesse no barco, quem iria acalmar aquela tempestade? Quem iria acalmar a tempestade se Jesus não estivesse no barco? Porque só existe um que tem poder de acalmar a tempestade. Este é Jesus. E quando ele não está no barco, não tem ninguém para acalmar a tempestade. E isso aqui, essa fala, me leva a uma reflexão. Essa fala, quem vai acalmar as tempestades que se levantam contra a sua vida? Se sua família navegar neste mundo sem Jesus no barco, quem vai acalmar? Quem vai acalmar as tempestades quando elas se levantam contra você, se Jesus não estiver no barco? Então, o que nos destrói
não são as tempestades, mas a ausência de Cristo no barco. Porque se tem a presença dele no barco, nós temos a certeza de que ele vai acalmar as tempestades e nos fazer chegar do outro lado. Mas se os discípulos não tivessem colocado Jesus no barco, viu que logo no começo da palavra eles chamam Jesus, porque a expressão bíblica diz: eles levaram Jesus consigo no barco. Está escrito na palavra. Muitas famílias estão sendo destruídas não por causa da tempestade, mas por causa da ausência de Jesus. Porque quando estas famílias, quando as tempestades chegam e se agigantam sobre essas famílias, e que eles olham para o barco e Jesus não está lá, aí a família é destruída. Tudo por conta da falta desta única pessoa que tem o poder de acalmar as tempestades. E vocês sabem porque muitos jovens morreram e muitos jovens estão morrendo. Hoje, aqui mesmo nessa rua, ano passado, filho da vizinha, 28 anos, né? E aqui nesse pedaço tem morrido de jovens e estão morrendo. Porque quando eles olham para os seus barcos, diante de uma tempestade, eles olham para os quatro cantos, para todo lado, e não encontram aquele que tem o poder de acalmar a tempestade. Eu vejo a juventude muito assim perdida, sem ter Jesus no barco. Porque quando muitos jovens começam a navegação, eles se esquecem do principal, que é Jesus. Muitas famílias também têm esquecido o principal, que é Jesus. Muitas famílias. Você não pode navegar nesta vida sozinho. A tua família não pode navegar sozinha nesta vida, porque se Jesus não estiver no barco, não chegaremos do outro lado. Não chegaremos num destino o qual o Senhor tem para nós. Então, você precisa compreender a necessidade da presença de Cristo no barco da sua vida. A presença de Cristo no barco da sua família. Precisa, mas perceba, quando os discípulos observam Jesus acalmando as tempestades, Jesus deu uma ordem para aqueles discípulos dizendo: por que vocês são tão tímidos? Por que existe tanto medo nos teus corações? Ainda vocês não têm fé? Jesus fala para ele. E a pergunta é: por que nós também tememos tanto? Por que existe tanto medo no nosso coração? Porque eu e você enfrentamos situações difíceis e a primeira coisa que vem no nosso coração é o medo, é o pavor que vem nas tempestades. E aí nós achamos que vai dar tudo errado, que nós vamos entrar num colapso e que o nosso barco vai naufragar nesta vida. Mas a resposta vem em seguida. Os discípulos olham e dizem assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui nós aprendemos um princípio. Perceba só esse princípio, que as tempestades da vida chegam no barco daqueles discípulos e depois que é acalmada aquela tempestade, eles percebem que não conhecem e começam a questionar: quem é este? Começam a questionar: quem é este homem? Quem é este homem que está no nosso barco, que até o vento e o mar obedecem a sua voz? Quem é este? Se você não conhecer Jesus, você vai ter medo na hora que vem as tempestades. Se você não conhecer a Jesus, você pode naufragar nesta vida e a tua família pode naufragar se você não conhecer a Jesus. Mas conhecer a Jesus tem as suas implicações. Implica em relacionamento, implica numa busca constante. Conhecer a Jesus implica em tempo para Ele, que começa lá na sua casa
o conhecimento de Cristo, o seu relacionamento com Deus. Ele não começa aqui na igreja. O seu conhecimento de Cristo não começa aqui. Ele começa lá na sua casa, quando você dobra seu joelho e diz: Senhor, eu quero te conhecer. Já começa lá. Mas nós estamos tranquilos, empurrando o tempo com a barriga. Nós não estamos dispostos a gastar tempo para conhecer. Porque para conhecer alguém importa tempo. Você precisa ter tempo para ele. Passar um tempo com a pessoa. Até os indígenas lá dos Estados Unidos falavam que para você conhecer uma pessoa sem comer um saco de sal. Um saco de sal. Não 1 quilo, um saco. Uma saca. Para conhecer, então demora, né? Então as pessoas não estão dispostas a dar um tempo para Jesus em casa, ter um momento de oração, sabe? Precisa. E para conhecer quem? O único que pode evitar o naufrágio do nosso barco, evitar o naufrágio da nossa família. É o único. Conheçamos, diz Paulo, né? E prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez você esteja aqui nesta noite e pelas redes sociais, talvez você esteja navegando à deriva, sem destino, mas eu te digo que você precisa urgentemente colocar Jesus no seu barco, no barco da sua vida, no barco da sua família, porque a única garantia que temos é que não vamos naufragar, é com Jesus dentro do nosso barco. E eu sei que famílias vão escutar esta poderosa palavra do Senhor e estão enfrentando grandes tempestades. Mas, amados, eu aprendo aqui um princípio com esta palavra. A gente só procura Jesus quando a gente percebe que as tempestades já estão nos engolindo, naufragando o nosso barco. Mas antes das tempestades se agigantarem contra a nossa vida, existem os ventos fortes. Foi o que eu falei no começo, que uma pessoa que está aos pés de Jesus, ela percebe a tempestade. Existem os ventos fortes antes da tempestade. Talvez você não esteja enfrentando uma tempestade na sua casa, mas você já pode estar recebendo o vento. O vento forte já está chegando lá. As tempestades, elas são precedidas de ventos. As tempestades são precedidas pelos ventos. Todas as tempestades se manifestam com seus sinais, com antecedência. E talvez você ainda não esteja vivendo uma tempestade, ainda não está. Mas não deixe para chamar Jesus quando as tempestades se agigantarem contra a tua vida, contra a tua casa. Chame Jesus nos primeiros sinais, já. Porque muitas vezes a gente acha que vai conseguir contornar a situação. Aqueles discípulos acharam que ele ia conseguir, por isso que eles foram acordar Jesus bravo daquele jeito. Eles achavam que iam conseguir. Não espere os ventos se transformarem em tempestade na sua casa e na sua família. Diga ao Senhor: o vento balançou meu barco. Guarde essa palavra no seu coração. Diga para o Senhor: eu preciso que o Senhor se levante e Ele virá ao seu socorro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Vamos orar e cantar a bênção. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, por este culto. Este culto é para Ti, Pai. Sim. Nós fizemos ele do fundo do nosso coração. Sim, Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é para Ti, Pai. Sim. Receba, Pai. Foi feito com muito carinho. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para adorar a Ti, para louvar o Teu santo nome, para que o Seu Espírito nos inunde. Nós queremos andar em Espírito, estar sempre em sintonia contigo, Pai. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque Jesus
está conosco no barco. Nós convidamos Jesus para estar no barco da nossa vida. E nós sabemos que Ele é o único que pode acalmar as tempestades, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida do casal, do Roberto. Que eles estejam sempre, Pai, na Tua presença. Sim. Como é bom te louvar. Arrumar tempo para Ti. Arrumar tempo para conhecer cada vez mais Jesus. Senhor, desperta a Tua igreja. Desperta, Pai. Desperta o bairro. Este bairro nós declaramos, pelo Teu poder, que brevemente, no Teu tempo, ele pertencerá ao Senhor Jesus. Jardim Santa Gertrudes é do Senhor Jesus. Brevemente nós vamos falar isso com força, Senhor Deus. Amém, Muito obrigado, Pai. Obrigado. Nós oramos assim e te agradecemos e louvamos a Jesus Cristo pela ressurreição. É hoje, Senhor, é hoje que a gente celebra a ressurreição. Que momento extraordinário, que momento que nos deixa assombrado de ver Jesus Cristo ressuscitar, de saber que Ele está vivo e por isso nós podemos crer no amanhã. Nós oramos, agradecemos, é no nome de Jesus, que o Senhor conhece muito bem o Teu Filho amado. Aleluias. Amém. Amém, Jesus. Que a Graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Cristo.